Iniciando aqui mais um Trade Talk, hoje para abordarmos sobre a peste negra. E para tratar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui novamente o professor Evandro do canal Medieval. É um assunto que vai ser interessante também, principalmente porque, pelo menos até pouco tempo, né, vivíamos um período de peste, agora o pessoal tá focando mais numa guerra aí. Mas é isso, né? Professor, passa a palavra. Ok, certo. Então, fico muito honrado pelo convite mais uma vez aqui de participar do Troll Talk e agradeço ao Luciano e a todos aí que colaboram, que tornaram possíveis essa participação aqui. Para quem não me conhece, né, eu sou Evandro de Souza, sou graduado em História, sou especialista em neuroaprendizagem e mantenho aí no YouTube o canal Medieval, como o Luciano comentou. E, bom, e dentro desse tópico aí, né, desse grande tema que é a Idade Média, Idade Média que durou 1000 anos, né, em torno de 1000 anos, certamente um dos temas mais afamados é a tal da peste negra, né? E claro que, como não podia deixar de ser, ela também aí tem muitos mitos, né? Enfim. Mas é um tema realmente muito interessante, muito curioso, né? E é importante assim destacar, viu, Luciano, já desde já que a peste negra ela está inserida, né, em uma grande crise que é a assim chamada crise do século XIV. Então, quer dizer, a desgraça parece que não veio sozinha, ela veio acompanhada, né, porque de fato vários problemas sociais, morais, enfim, precederam a peste negra, atravessaram os tempos da peste negra, se alongaram além dela, né? Mas é claro que a peste negra nesses itens que compõem a crise do século XIV, certamente é digno aí de nota, de menção e de estudo, certo? E só para lembrar os nossos ouvintes, a peste negra está inserido dentro do contexto do nosso último podcast gravado, do Cativeiro do Avignão e o Cisma do Ocidente, né? Exatamente, exatamente. Né? Então aí a gente já vê como realmente foi um período extremamente turbulento. A gente até fez a menção, né, naquele podcast, mencionando lá a atuação do Papa Clemente VI. Então é isso que nós vamos aprofundar hoje aqui. Bom, então só para dar a disposição aqui da nossa conversa, eu acredito que é interessante a gente começar aí com uma contextualização da definição geral da coisa e depois ir aprofundando, né? Aí sim falando das suas origens biológicas, né? Em que ponto do planeta isso começou, afinal, questão histórica também. Como foi esse propagar da doença, a atuação dos médicos. Claro, eu acho que tem que trazer aí alguns números, né? Pretendo trazer, tanto em termos de mortes, né? Os números gerais, números também mais focados na Europa. E, e é claro que a cereja do bolo vem aí com a atividade da igreja, né? Dos santos e por fim, a gente encerra então com os impactos e as consequências. Então, assim, já foi dito que ela é parte da crise do século XIV, e essa crise, ela justamente foi composta aí por graves problemas morais, já vou mencionar cada um deles, né? E também pela Grande Fome de 1315 e 1317, pela Guerra dos 100 Anos, que começa em 1337 e vai terminar em 1453, quer dizer, só no século seguinte, e claro, aí pela Peste Negra. Então, se a gente analisar um pouquinho, a gente já vê que nesses principais elementos nós temos a fome, a guerra e a peste, né? Ora, é, e quando esses três atuam juntos, é difícil não lembrar de algumas passagens aí bíblicas, né, de modo especial aí do Apocalipse, né? Então, essa semelhança com essas revelações do Apocalipse eram muito grandes, né, no século XIV. Então, por esse motivo, muitas pessoas acreditavam que, de fato, o fim dos tempos estava chegando, né? E se a gente olha, de fato, aí para o topo da hierarquia da igreja visível, temos esse momento conturbado do cativeiro de Avignon, que vai ser seguido por um cisma terrível, o cisma do Ocidente, que vai surgir um antipapa. Aliás, vai surgir até dois antipapas em dado momento. Então, algumas pessoas não sabiam justamente fazer ali o discernimento, nem tinham condições para isso e acreditavam que tinha lá três papas, por exemplo. Então, imaginem quão caótico foram esses tempos. E, bom, assim, a gente fala muito dessa questão da Guerra dos 100 Anos, da Grande Fome e da Peste Negra como constituintes da crise do século XIV, quando a gente estuda esse tema assim, de passagem, superficialmente,
Mas se a gente for aprofundar mesmo aí para os detalhes do século XIV, a gente vai ver que a crise foi muito pior, né? Então, vamos deixar aqui esses grandes temas de lado um pouquinho, só para a gente ver as outras coisas que foram acontecendo no século XIV, né? Então, enquanto a peste negra assim assolou a Ásia e a Europa, matando milhões de pessoas, nós tínhamos outros problemas sociais, econômicos, envolvendo guerras, né? Mas começando ali já em 1313, no século XIV, teve o atentado de Anagni, né? Foi um atentado terrível, justamente uma grande ofensa, um grande ultraje à igreja, perpetrado aí por Tiara Colonna, de quem já falamos no outro podcast sobre o cisma do Ocidente. Em 1309 vai começar justamente o cativeiro de Avignon, onde os papas vão ficar ali ao sul da França, né? Como que sob a influência do rei francês, dos reis franceses. Em 1313 vai começar uma guerra civil no Sacro Império, onde vai ser eleito aí um imperador e um falso imperador, então vai começar uma guerra civil, e uma guerra civil violentíssima, que vai durar aí 17 anos. Em 1314 tem o processo dos Templários, famoso processo dos Templários e polêmico também. 1315 começa a Grande Fome, e vale a pena se debruçar um pouquinho mais sobre a Grande Fome, só para mencionar aqui que ela vai durar 3 anos, na verdade, 2 para 3 anos, e só para se ter uma ideia, de 10 a 25% da população urbana europeia vai perecer por causa da fome. E isso é antes da peste negra. Ou seja, quando a gente lê, enfim, estuda e vê aí que a peste negra ceifou a vida de 1/3 ou 2/3 da população europeia, esse 1/3, esses 2/3, é do que restou, do que sobreviveu da Grande Fome, certo? Então isso é importante destacar, claro, de uma geração anterior, né? Mas então percebemos que é desgraça sobre desgraça, né? E bom, aí em 1324, olha só que século mais agradável, né? Os mongóis começam a invadir novamente, né, o leste europeu, na verdade agora já com a Horda Dourada. A partir de 1324 começam lá a fazer investidas na Trácia e na região da Crimeia, né, que hoje está aí envolta em conflitos. Pois bem, em 1324 lá também foi palco de conflitos. E em 1336 é o ano derradeiro do surgimento da peste negra, mas não na Europa. Então, o surgimento vai se dar no Oriente, onde hoje é o atual Quirguistão. Mas prosseguindo, né, no ano seguinte começa a Guerra dos 100 Anos. 9 anos depois a peste chega na Europa. Né, e daí é o que a gente vai focar aqui agora, né, nessa questão das origens. Então, assim, na verdade, sabemos hoje que a peste negra nada mais foi do que a peste bubônica, uma doença que hoje podemos dizer assim está controlada, né? Mas que causou, claro, muitos problemas para a humanidade várias vezes, não só nesse surto famoso inicial aí da peste negra, né? Mas várias vezes ao longo da história ela vai trazer problemas para a humanidade. Então, assim, ela, na verdade, tem origem numa bactéria, que é Yersinia pestis. Essa bactéria foi descoberta somente no século XIX, é importante deixar bem claro isso, né? Então, a doença, além da mortandade, né, e do terror que ela mesmo provoca, é preciso pensar também no impacto psicológico na vida das pessoas, né, e nesse grande mistério que é a doença em si. Até hoje é um mistério, né? Mas imagina naquela época, então, também, que eles não conheciam a microbiologia, né? E, na verdade, essa bactéria ela não infectava o ser humano, não infecta o ser humano diretamente, mas o hospedeiro dela é a pulga, né? É uma espécie de pulga também, né? Mas é interessante essas especificidades, né? Quer dizer, é um tipo de bactéria que fica ali hospedada em um tipo de pulga e prefere uma espécie de rato, né? O rato preto, né? Que alguns também dizem que é o rato doméstico. Mas a verdade é que sabe-se hoje que não é só no rato, né? Essa mesma pulga também gosta de infectar aí as marmotas, ratos e marmotas. Mas é claro que nesse contexto da Idade Média vai ser o rato mesmo que vai trazer o problema, porque ele fica muito próximo das habitações humanas, né?
se alimenta ali dos restos justamente do lixo, enfim, né? O próprio resto de comida dos seres humanos, então eles conviviam com as pessoas. E é importante destacar que para muitas sociedades, para muitas culturas, a presença do rato na casa, na cidade, era algo tido como normal, corriqueiro. Tinha muito rato, né? Claro, tinham suas precauções, seus cuidados para eles não entrarem em determinadas áreas com alimento. Nem sempre era possível evitar, mas tentava-se fazer isso. Mas, por outro lado, também estavam acostumados à sua presença. Então, eles não imaginavam que, as pessoas não imaginavam que a doença era transmitida aí pelo rato, né? Sim, geograficamente ela vai começar na Ásia, especificamente aí nas montanhas Tian Shan, as montanhas celestes, né? Que fica aí na verdade é uma cordilheira que fica entre o Quirguistão, o Cazaquistão e a China. Ela, inclusive, delimita parte das fronteiras desses países e sabe-se também que na base dessa cordilheira há um lago que foi em torno deste lago, então, que começou. Então, no sopé das montanhas Tian Shan, há um lago, que é o Lago Issyk-Kul, e no Quirguistão, justamente, e em torno desse lago existiam algumas aldeias, e essas aldeias, então, vão registrar os primeiros casos da peste negra já em 1336. Eu disse Quirguistão, mas assim, isso é uma questão, é um país hoje, né? Enfim, um estado contemporâneo, mas na época tudo aquilo era zona de influência mongol. Então haviam povos mongólicos morando ali. E, bom, então ela vai se propagar rapidamente em 3 anos já na Ásia, na parte da Ásia Central, extremo leste da Ásia, né? Para a China e tudo mais. Curiosamente, ela não vai atingir muito a Índia, e acredita-se que é por conta do Himalaia, então havia pouco contato direto por rotas terrestres passando pelo Himalaia, e, e vai levar mais ou menos 10 anos para chegar na Europa. Claro, primeiro ali pelas estepes da Rússia, e mais tarde então nessa região justamente da Crimeia, onde hoje há o conflito ali, o sul da Ucrânia. E o ano derradeiro é 1347, né, e a primeira cidade que registra então os casos da peste é a cidade de Cafa, também chamada antigamente de Teodósia, que fica na Crimeia, né? O que aconteceu ali? A cidade estava em pleno cerco, né? Em plena batalha, apesar de ser uma cidade onde hoje está a Ucrânia, né? A península da Crimeia. Na época, essa cidade era domínio genovês. Então, os navegadores italianos estavam no auge de seu poderio comercial naval. Os venezianos tinham muitas posses no Mediterrâneo, os pisanos, amalfitanos, e os genoveses também. Então os genoveses dominavam essa cidade e a Horda Dourada chegou para fazer um cerco na cidade. Ora, o que aconteceu? Alguns soldados, né, do clã da Horda Mongol acabaram infectados com a peste negra e ao invés, então, de o Khan livrar desses corpos, ele teve a ideia de colocar esses corpos em catapultas, mais especificamente nos trabucos, e arremessou esses corpos, então, dentro da cidade de Cafa, certo? É uma guerra psicológica, uma guerra biológica ao mesmo tempo. Claro que isso causou terror na população, mas o pior foi o terror lento e silencioso que foi se alastrando nos dias seguintes com o propagar da doença, né? Podemos dizer que foi a primeira arma biológica da história? Essa coisa macabra aí, né, que fizeram? Não foi a primeira arma biológica da história, né? Porque já os assírios, na antiguidade, atiravam cadáveres putrefatos por sobre as muralhas, né? Mas certamente é um dos registros assim mais perversos e sinistros que nós temos na Idade Média, com certeza. Sim. E antigamente. Ah, agora que eu lembrei que às vezes cadáveres, né, de pessoas que morreram de varíola ou coisa assim também, né, eram usados Sim, para sim. esse propósito. Sim, justamente, né? Mesmo corpos de animais, né? Restos de vacas, o próprio estrume dos animais também, eles utilizavam bastante esse expediente quando faltavam-lhes as pedras, e outros projéteis, né? E, bom, daí, mas assim, o que realmente aconteceu
entre a cidade de Cafa, lá na Crimeia, e o resto da Europa, é que 12 embarcações genovesas conseguiram escapar da cidade. E eram 12 galeras, né? E aí foi realmente assim o terror para a Europa, né? Claro, é bem provável que a peste teria chegado na Europa de qualquer jeito, mas a fuga dessa tripulação nas 12 galeras, como que apressou, como que adiantou, né, a chegada da peste na Europa Ocidental, pelo Mediterrâneo. Então eles fugiram com essas 12 galeras e, e foram ali justamente para a Península Itálica, né? Assim, o auge da peste negra, na verdade, foi depois, né, claro, 1351, e o fim da onda foi em 1353. Mas, assim, essa entrada na Europa, ela vai se dar pela ilha da Sicília, né, ali ao sul da Itália. E o primeiro registro de doença ali é outubro de 1347. Também vai surgir nas Ilhas Baleares, né, que hoje pertence à Espanha, né, também por galeras genovesas, né. Mas assim, até hoje é um pouco incerto esse cenário, porque alguns historiadores defendem que essas 12 galeras levaram sim a peste para a Península Itálica, mas que essa primeira onda que atingiu a Sicília e Baleares, na verdade, teria outra origem. Ninguém sabe ao certo. O que eu estou passando aqui realmente são as teorias mais aceitas, digamos, né? E, bom, essas 12 galeras, então, que saíram de Cafa, podem ter passado pela Sicília, pelas Ilhas Baleares, chegaram em Gênova, então, em janeiro de 1348, e algumas delas acabaram indo para Veneza, outras para Pisa, e teve uma galera, uma delas que não foi aceita na cidade porque começou a peste. Na verdade, ela foi aceita, mas a peste começou e eles associaram com a chegada dessas 12 galeras, e aí uma das galeras foi meio que banida ali, eles tiveram que aportar em outro lugar, e essa galera então foi para Marsella, no sul da França. Então, na verdade, acabou se propagando aí para Marsella, no sul da França, fica aí no Mediterrâneo. Então, até mesmo o sul da Inglaterra também já tinha sido afetado. E, bom, mas aí com o passar dos anos, outras regiões vão ser afetadas, né? Tipo 1349, daí já toda a Península Ibérica, aí já tem também a peste no norte da África, quase toda a Inglaterra. E em 1350 vai pegar a Escócia, vai pegar em cheio o Sacro Império Romano Germânico em 1350. E é interessante que ela vai fazer esse movimento, como se fosse uma volta, né? Ela pega o sul da Europa, vai para o oeste, vai para o norte, vai indo para o leste, na direção do Sacro Império, da atual Alemanha, para depois chegar lá, nessa região onde hoje estão os eslavos, né? Já na época também estavam, né? Onde hoje fica a Polônia, vai chegar somente em 1351, dando tempo para essas populações se prepararem mais e melhor. Isso ajuda a explicar, em partes, por que a Polônia quase não foi atingida pela peste negra. Isso é uma coisa interessante, né? Se até a gente buscar por artigos que falam sobre isso, mapas mesmo do contágio, a gente vê que perto da cidade de Milão, também onde hoje é Andorra, né, nos Pirineus, e ali na Polônia praticamente não se atingiu nada. E existem muitas teorias diferentes do porquê que na Polônia houve pouco contágio. Não há uma, não há uma conclusão por parte dos historiadores, né? Mas talvez seja aí a junção de vários fatores, né? A começar por isso, quer dizer, a peste demorou para chegar lá, dando tempo para se preparar. O rei Casimiro, inclusive, expediu uma ordem de isolamento do reino, né? Então, assim, muitas caravanas comerciais que chegavam de longe, elas eram barradas, soldados literalmente não deixavam essas caravanas entrarem por certo período, né? Por certo tempo, ali em 1350, por exemplo. É... Outra coisa é o próprio os Cárpatos, né? A montanha dos Cárpatos, que impediu que a peste entrasse na Polônia pelo sul. Ou seja, ela vai entrar pelo oeste ali, e, portanto, fazendo essa volta, digamos assim, de cidade em cidade, vai demorar para chegar. E um terceiro fator seria que a densidade demográfica aí na Polônia era muito pequena. Era região assim com cidades e aldeias mais afastadas,
densidade demográfica justamente era menor nessas cidades, né? E enquanto que já na porção ocidental da Europa era diferente, né? Os burgos eles eram muito apertados, as casinhas eram muito apertadas. Por questões de praticidade e segurança, né? As casas foram sendo feitas geminadas dentro dos burgos, né? Quanto mais casas coubessem ali dentro dos burgos, melhor, para se proteger dos eventuais ataques, né? Mas isso trazia dois problemas. O primeiro era os incêndios, né, que eram numerosos nos burgos medievais, muito incêndio, porque daí pegava fogo numa casa, já passava para outra e quase pegava a cidade inteira. E então esse era o segundo problema. Quer dizer, uma peste, né, uma doença aí, alta transmissibilidade, é particularmente catastrófico, o que ajuda a explicar também o alto contágio, aí, a alta mortandade, né? Então, assim, outra coisa também, alguns historiadores apontam que a Europa era o continente com maior densidade demográfica, já naquela época. Claro, não era o continente que tinha a maior população, mas a maior densidade. Então, um continente pequeno, mas com 80 milhões de pessoas, 75, 80 milhões de pessoas morando ali. E, então, isso fez muita diferença. Bom, então assim, nos anos seguintes, aí 1851, 1852, aí toda a Europa foi atingida, norte da África, né? O único continente realmente que não, que a peste negra não se propagou, um pouco evidente aí foi a América, né? Porque não tinha esse contato. Então assim, o que na verdade, a gente tá falando tanto da peste, mas no dia a dia, né? Quais eram os sintomas, o que a pessoa sentia, como é que funcionava? Então a pessoa sentia muita fraqueza, apareciam os bubões, né? Que eram bolotas roxas aí na pele, né? É, muitas glândulas também ficavam aí inchadas, né? A parte dos glândulos linfáticos, salvo engano. E também chegava a acontecer gangrenas em alguns casos, né? Algo parecido com tromboses, assim. E para piorar a situação, a bactéria ela foi se adaptando, né, e foi criando variações aí da doença. Então tinha também, eram três formas na verdade. A bubônica é essa forma inicial, né, mas vai piorar, vai surgir a septicêmica, né, que vai envolver hemorragias também. Então as pessoas perdiam muito sangue e por fim vai surgir aí a peste negra em sua versão, digamos assim, pneumônica. Como diz o próprio nome, ela atacava fortemente os pulmões, então afetava toda a parte respiratória da pessoa. E para aumentar a desgraça ainda, ela passou a ser transmitida de ser humano para ser humano, por causa dessa variação pneumônica. Então realmente foi assim algo terrível, né? E nesse cenário, então, que vai ter aí uma grande atuação os médicos da peste, né? Então, muitos médicos vão tentar fazer alguma coisa nesse período. A maioria das tentativas foi algo assim completamente infrutífero. As pessoas sequer sabiam de onde vinha essa doença, né? Claro que nós estamos falando aí da Idade Média, apesar de grande degradação moral e mesmo abandono de certos princípios católicos, a sociedade ainda preservava, sim, uma certa proximidade aí com a igreja, certamente muito maior do que temos hoje. Então as pessoas viam nisso tudo também um sinal divino, um apelo à conversão, né? Uma penitência, mesmo um castigo por tudo aquilo que estava acontecendo na Europa. Então restava muitas vezes aos médicos consolarem as famílias quando possível, né? Porque as tentativas mesmo deles de curar a doença se mostraram infrutíferas. Então alguns eram da teoria de que tinha que furar os bubões, outros apelavam para sangrias, acreditando, né, que tirar aí o sangue da pessoa ia tirar também a doença. E daí surgiram tentativas das mais irracionais possíveis, até algumas um tanto quanto razoáveis, né? No final da peste, por exemplo, já há relatos de que os médicos perceberam que uma boa higienização ajudava muito, né? Claro, ajudava até mais do que a sangria, evidentemente, né? Não ajudava em nada. Então eles foram percebendo isso. Então eles passaram a usar trajes cada vez melhores para a sua época, né? Ervas aromáticas eram utilizadas na máscara também, mas é importante destacar o seguinte, que
aquela imagem que a gente tem do médico da peste, com aquele grande bico de corvo na máscara, né? Esse traje de médico da peste, ele é um tanto quanto anacrônico, se pensarmos nesse contexto, porque ele surgiu mais tarde, final do Renascimento, modernidade, vai surgir esses novos desenhos de traje. O traje da Idade Média era um pouco mais rudimentar, mas há relatos sim dessas ervas aromáticas, né? Então a ideia é mais ou menos a seguinte: você tem as ervas, os chás, né, que curam de fato doenças, servem de tratamento para várias doenças, e imaginava-se então que uma dessas ervas curaria essa doença, só que como ninguém sabia qual era a erva correta, então eles faziam ali um coquetel de ervas, né, medicinais, e colocava com uma espécie de filtro de ar. Veja, pelo menos uma tentativa um pouco mais racional, né? Diferente da sangria. Outra coisa também é que alguns médicos, claro, quando podiam também, quando o serviço permitia, eles ficavam numa espécie de quarentena, eles ficavam isolados, né? Quando tiravam o traje, outros dois médicos paramentados ajudavam a trocar o traje, isso foi mais para o final da peste, mostrando que sim, houve até uma certa progressão na prática médica, né? Claro, longe de curar e resolver o problema, mas é algo interessante ali, né? Esse médico da peste que você mencionou, que surgiu mais na Idade Moderna, Sim, parece mais um personagem de filme de terror do que qualquer outra, do que um médico, né, na verdade. sim, Deveria assustar muitas pessoas. sim, de fato, é um traje que nos parece muito macabro, né? Esse médico da peste aí realmente tinha um traje um tanto quanto macabro, né? Eles não sabiam o que fazer com a protuberância, a saliência que tinha aí na máscara com as ervas aromáticas, e alguém teve a ideia de fazer um adorno e pensar em um bico, né? É, mas de fato, eu não sei se foi a melhor escolha em termos estéticos, né? E Talvez tenha sido uma das piores, mas era o que tinha pra época, né? Não sei se sim, era possível sim, fazer coisa melhor, mas sim, sim, de fato, é. Aliás, aproveito para mencionar o seguinte, né, que isso também é um reflexo do pessimismo que havia na época, né? E isso vai afetar muito, muito o pensamento da época. Em termos assim sociais, mesmo as questões filosóficas que vão surgir. E depois que a peste também vai embora, é interessante como esse período de um pessimismo represado, ele vai se converter no extremo oposto também, né? As pessoas vão perder a esperança do céu, mas vão então depositar as suas esperanças em prazeres mundanos. E aí explica, em partes, esse grande hedonismo, essa busca pelos prazeres sensíveis, né? Aí do renascimento cultural que justamente surge no século XIV, né? Com o período inicial Trecento, depois Quattrocento e Cinquecento, ele é marcado por isso, né? Tendo o homem como o centro e medida de todas as coisas e não mais Deus, né? E isso se deve em grande parte por esse aspecto sombrio da peste negra, claro. Esse aspecto sombrio, mal vivido, né? Por quê? Porque se caiu em desespero, né? Então, assim, o desespero ele é capaz de tentar até mesmo os bons, né? O desespero é a tentação dos bons, dizia, tem um provérbio que diz, né? Porque, de fato, a pessoa às vezes não era corrompida pela fé, pela moral, mas ela acabava perdendo suas forças pelo desespero. Aí, lentamente, por causa do desespero, aí sim ia se degradando moralmente, né? Uma coisa realmente lamentável, né? isso reflete um pouco o que a gente vê hoje em dia, né? E tipo, convenhamos, né? Como a gente vai concluir, né, mais pra frente, ou muito provavelmente a peste negra foi o maior desastre humanitário da história, né? Muito provavelmente. Foi com certeza, né? É um Porque cenário que nem se compara com esta peste moderna de hoje aí. Entendeu? sim, 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 muito bem lembrado, né? Fazer essa ponte aqui com o nosso presente é muito, muito bom, Luciano. Mas assim, realmente, nós temos aí de números totais, né? As estimativas menores aí dá 75 milhões de mortos e as maiores estimativas aí 200 milhões de mortos. Não se sabe ao certo quantas pessoas habitavam o planeta naquela época, mas existem números bem aproximados, certo? E seria aí mais ou menos 500, 600 milhões de pessoas. Tem algumas estimativas que até menos, falam que é 400, 450 milhões. Isto é, em torno aí de meio bilhão de pessoas no mundo dessa época. Então, se a gente analisar,
é o quê? É de 10 a 25% da humanidade, né? Claro, fica difícil fazer todo esse cálculo, porque os números são imprecisos, tem o caso da América que não foi atingida, né? Mas assim, pegando essas áreas aí, né, de- do propagar da doença, Ásia, África, Europa, realmente 200 milhões de mortos para aquela época era muita coisa. E para a Europa, de modo especial, é terrível, né? Porque foi 1/3 a 2/3 da população europeia que pereceu. Lembrando que morreram essas pessoas que na geração anterior tinham sobrevivido aí à grande fome, sem contar que tinha as investidas mongóis no leste, sem contar que tinha os muçulmanos ameaçando o sul do mar Mediterrâneo, sem contar que tinha a Guerra dos 100 Anos. Então, realmente assim um cenário devastador. Bom, e em números precisos da Europa temos aí quase 25 milhões de pessoas que morreram, né? O que perfaz essa proporção aí de 1/3, talvez 2/3, né? E, bom, assim, eu até fiz uma pesquisa aqui em alguns artigos para tentar dar uma olhadinha um pouco mais pormenorizada dentro da Europa, nas regiões, nas cidades. Então eu trouxe alguns números que eu acho interessante citar aqui, até para a gente fazer algumas reflexões, né? Então, a cidade de Veneza provavelmente foi a mais atingida pela peste, com 100 mil mortos, né? Se a gente parar a pensar que o período aí da peste negra foi 1347 a 1353, mas que o auge foi até 1351, esses 100 mil mortos é em 4 anos, 4, 5 anos. Claro que a cidade de Veneza já é bem populosa à época, né? Mas 100 mil mortos é um número impressionante para a Idade Média. A mesma coisa Londres, que vai chegar a quase 100 mil também, né? E tem a cidade de Siena também, que tem números bem precisos, porque tem um cronista na cidade que fez um bom trabalho descrevendo a peste e tudo mais, e também com outras análises, né? A parte das análises paleoambientais, chegou-se à conclusão que em Siena morreram 70 mil pessoas, né? E só que o que acontece? Nos primeiros meses já morreram mais de 30 mil pessoas na cidade. Então, quer dizer, 40% só nos primeiros 6 meses, né? E os outros que morreram, então, foi nos próximos anos, no caso. Bom, é claro que daí as pessoas também tomavam seus devidos cuidados com o passar do tempo, apesar de não saber ao certo de onde a peste vinha, né? Mas depois, com a sua fase pneumônica, ficou um pouco mais evidente que já passava de pessoa para pessoa. Então, sim, as pessoas se isolavam, fugiam, iam para o campo, se mudavam de cidade, quando possível, claro, né? Então era uma situação, sim, realmente bem difícil. E já outras cidades foram menos atingidas, como Paris, né, 50 mil pessoas e por aí vai. Bom, e o que de fato nesse período acontecia na igreja? Já mencionamos o cativeiro de Avignon. Então, na verdade, a peste vai chegar à Europa no papado de Clemente VI, mas pega também aí o primeiro ano do Papa Inocêncio VI, né? E eles estavam em Avignon justamente, o Papa Clemente VI, ele vai pontificar de 1342 a 1352, aí por 10 anos, né? E ele é um sobrevivente da peste negra, ele não morreu por causa da peste. E, assim, especificamente na cidade de Avignon, começou a morrer muita gente. O Papa mandou rezar muitas missas, muitas procissões foram feitas, mas infelizmente a doença não dava trégua, né? E quem aí já ouviu o podcast lá do Cisma do Ocidente sabe quão trágico o próprio cativeiro foi e simbólico tudo isso, significativo. E quem ainda não escutou o podcast deveria voltar para escutar, para entender o contexto, né? Até daquela tragédia que aconteceu justamente com o primeiro cortejo aí do Papa de Avignon. Mas o fato é que o Papa Clemente VI aí, ele mandou abrir muitas sepulturas novas, teve que inaugurar muitos cemitérios, né? E ele mandou abrir 11 mil covas. E chegou um ponto que essas 11 mil covas em Avignon não eram mais suficientes. E no auge da peste na cidade, mais de 1.000 pessoas morriam por dia. Isso é uma coisa assim absurda, né? Então, o que o Papa teve que fazer? Ele tomou uma medida extrema aí, né? Ele consagrou o rio que passava na cidade
E por que ele consagrou o rio? Porque agora os corpos tinham que ser depositados no rio. Não tinha mais condições de enterrar as pessoas. Aliás, isso não foi só em Avignon, né? A bem da verdade, em muitas cidades europeias, onde mais de um terço da população pereceu, não havia pessoas suficientes para enterrar os corpos. Primeiro que é complicado, né? As pessoas tinham medo de ter contato com os corpos e havia cidades que 60% da população tinha morrido. Os cadáveres ficavam literalmente nas ruas, né? E claro que isso piorava ainda mais a doença, para atrair ainda mais ratos e toda essa situação, né? E aí voltamos àquele ponto do pessimismo, de um pessimismo um tanto quanto conformado. Sim, as pessoas elas meio que se acostumaram com a morte, né? A dor do luto era tão frequente que com o passar do tempo as pessoas só esperavam a sua morte, né? As pessoas realmente se acostumaram com aquilo, né? E existem muitos relatos muito tristes, né, e sinistros com relação a isso mesmo. Um severo castigo para a humanidade, com certeza, né? E, bom, no caso de Avignon aí, como muitas outras, né, a cidade ficou quase vazia no final da peste, né? Mesmo assim, o Papa Clemente VI, ele não vai se descuidar do governo da igreja. Claro que no auge da peste ele teve que cuidar ali do seu entorno, né? Mas sempre que podia ele estava aí justamente exercendo o seu munus, né? Exercendo aí seu papel no pontificado. Ele é o autor da bula Unigenitus, né? Ele que vai lançar os fundamentos aí da autoridade papal para definir, né? Para a definição das indulgências, né? Como a gente já citou no outro podcast. E depois aí veio o Papa Inocêncio VI. Ele justamente começa o seu governo em 1352 e ele vai presenciar já um momento bom, digamos, né? Porque a peste já vai se encerrando, né? E, bom, na verdade, os ciclos de contágio foram encerrados com muitas mortes, né? E as pessoas tomavam um certo cuidado também. Mas é evidente que, além das causas naturais, certamente que a oração de muitos santos, muitas pessoas, as penitências, né? Muitas pessoas no seu leito de morte, pessoas que justamente estavam aí embebidas da fé católica, ofereciam suas vidas em sacrifício a Deus, né? E é muito certo que, além das causas materiais para o surgimento da doença e para o seu fim, né, pelo menos dessa fase, há também os fatores aí sobrenaturais. E, então, muitos santos aí atuaram, né, durante o período da peste. Só um outro detalhe, Luciano, interessante mencionar, os santos que eram invocados, né, porque, claro, os santos que viveram nesse período, justamente, eles atuaram naquele meio, não eram reconhecidos ainda enquanto santos, né? Apesar de que alguns morreram em odor de santidade ao longo de sua vida, não era claro para muita gente. Então, quais eram os santos que se invocavam nesse período? Então, de longe, o santo mais invocado na Idade Média Europeia durante a Peste Negra foi São Sebastião. Depois também São Roque, né? São Gregório, São Pedro e Nossa Senhora sob diferentes invocações, títulos, né? Mas São Sebastião certamente foi o mais invocado durante a peste. E enquanto os santos que estavam neste mundo aí atuando durante a peste, temos que destacar aí Santa Catarina de Siena, Santa Brígida da Suécia e o São Vicente Ferrer. Então a Santa Catarina de Siena, muitos já sabem de sua história, que ela foi muito importante justamente para o fim do cativeiro de Avignon. Ela que, inclusive, mesmo sendo analfabeta, escrevia cartas para o Papa, intimando o Papa, por assim dizer, para que voltasse para Roma, né? E ela fez força para que isso acontecesse. E claro, né, ali também a sua atuação em Siena, muito exemplar também, cuidando de muitos doentes, já quando criança, né, porque a peste vai chegar em Siena quando ela era criança ainda, tanto que ela teve 3 irmãos mortos, né? A casa dela teve 3 mortos, a casa de Santa Catarina de Siena. Eu lembro que ela tinha, acho que 24 irmãos, né? Era uma família extremamente numerosa. Isso, é uma família bem numerosa mesmo, eu não lembro o número ao certo, mas 13 irmãos morreram e o médico que atendeu a família recomendou que a família fosse embora. Aliás, era a recomendação que esse médico dava, né, para as pessoas fugirem da cidade, né? Ela perdeu também outros parentes, não foi só os 3 irmãos, e ela não fugiu, ela não quis fugir,
Isso é um detalhe da biografia dela bem interessante, né? Bom, Santa Brígida da Suécia também. Quando o marido dela morreu, né? Ela entrou para a Ordem Terceira, né? De São Francisco, né? E então ela vai atuar justamente na Suécia com grande caridade, acolhendo aí muitas pessoas pobres, órfãos, e depois, quando a peste chegou também, ela vai ajudar a acolher os doentes, né? Tentar fazer algum tipo de tratamento. Ela vai viajar para Roma, né, em plena peste, né? Mas tem toda aquela situação do cativeiro de Avignon também, então ela acaba não se encontrando com o Papa, mas depois ela recebe autorização para o trabalho que ela exerceu lá na Suécia. E também o próprio São Vicente Ferrer, né, que também vai atuar, mas na verdade ele é mais assim de outros períodos da peste. Muitas vezes se confunde o São Vicente Ferrer com essa primeira onda, né? Mas o fato é que ele nasceu em 1350, quando essa onda já estava se encerrando, né? Mas com isso também eu acabei falando já, adiantando algumas das sequelas desta onda, que foi justamente o retorno em outras ondas da peste negra. Então, novos contágios aí relatados nas crônicas. Teve a situação entre 1360 e 1363, quer dizer, 7 anos depois que a peste negra foi embora, ela misteriosamente voltou ali. Depois ela vai atingir a Europa de novo no ano de 1374, 9 anos depois do final desta segunda onda. E a quarta onda vai vir em 1400, 26 anos depois. Depois, século XV continua, 1438. E, por fim, 1456, 1457, mais uma onda da peste negra. Bom, assim, com toda essa situação trágica na Europa, né? Não só com a primeira onda, mas essas outras ondas da peste negra. Então a Europa vai cair justamente, vai aprofundar, melhor dizendo, essa grande degradação moral que já vinha se delineando desde séculos anteriores, né? Já não estávamos mais nos períodos áureos da Idade Média. A gente já vê que há uma decadência mesmo em certas discussões teológicas, né? O declínio aí do gótico entrando para o seu período flamejante também, né? E é bem interessante isso tudo. Bom, isso tudo vai pavimentar o caminho do renascimento cultural, que vai pregar aí valores claramente anticristãos, anticatólicos. Bom, as pessoas queriam apagar esse tempo de sua memória. As pessoas queriam apagar a Idade Média, aí que vai surgir justamente essa terminologia, né, Idade Média. As pessoas vão querer voltar à antiguidade, que segundo os renascentistas teria sido então sim o período áureo da humanidade, né? E eles vão ressuscitar então muitas coisas do passado. Claro, vão trazer à tona aí algumas técnicas artísticas muito interessantes, né? Há um renovo cultural, científico muito salutar até, com algumas contribuições, mas eles vão ressuscitar coisas que não deveriam ter ressuscitado, né? Por exemplo, a prática assim disseminada da escravidão, né? Que tinha sido quase totalmente, digamos, substituída aí pela servidão durante a Idade Média. Agora a escravidão vai voltar com força, né? Também vai ser pavimentado o caminho para a Revolução Protestante, né? A Revolução Protestante aí que vai justamente provocar mais um racha na cristandade na Europa, né? E claro que tudo isso vem na esteira desse processo do renascimento cultural. Sabemos que de fato o protestantismo ele tem essa influência do renascimento cultural, né? Bom, e no final desse século XIV, né, trágico, ainda por cima vai ter o cisma do Ocidente, como já mencionamos, em 1378, né? Então, basicamente, Luciano, o que eu tinha para trazer aqui para você e para os ouvintes hoje era mais isso, né? Mas é interessante destacar justamente que a igreja, né, os santos, seguiram atuando, apesar de todo esse cenário terrível, né? E entregando suas vidas a Deus, né? Claro, sofrendo aí justamente tormentos atrozes, né? Mas fazendo disso tudo também uma forma vendo nisso tudo também uma forma de penitência, né? Então existem muitos santos, histórias exemplares nesse período. E, e é interessante que esse tipo de assunto também nos permite refletir um pouco sobre o que estamos vivendo hoje, né?
Então, e os riscos que também corremos hoje, quer dizer, nós também temos aí todo um, digamos, um sentimento pessimista represado, né? E assim como num movimento do elástico, né? Está retesado de um lado, é possível, né? Não estou aqui dizendo que isso vai acontecer, mas é possível que seremos julgados, seremos arremessados para o outro lado, né? Quer dizer, com um otimismo muito grande com relação ao futuro e à ciência e tudo mais, né? Então isso é uma coisa que acredito que talvez se delineie no horizonte. Então eu espero que eu possa ter contribuído aqui um pouquinho Com com o certeza. Talk. Uma coisa que eu vi algumas pessoas, né? Inclusive muitos padres conservadores falam isso, né? O padre Paulo Ricardo, por exemplo. Eu vi eles dizerem que durante a Peste Negra, os padres mais piedosos, né? Os com virtudes mais heróicas, eles faleceram, eles iam ali atrás dos doentes, né? E se contaminavam, morriam junto. Enquanto que os mais negligentes ficavam ali na deles, né? Dentro da sua casa paroquial, ali, entendeu? Protegidinho. Isso confere? E que diz que isso teria causado uma decadência no próprio clero, né? Na época. Pelo menos na parte moral, né? Sim, sim. Então, eu vejo isso hoje mais como uma teoria, né? Mas uma teoria com um grande respaldo, né? Você mencionou até o padre Paulo Ricardo, mencionaria também o professor Orlando Fedeli, que é historiador justamente, e que pesquisou muito sobre esse tema. Ele também menciona algo parecido. É claro que assim, eu não encontro esse tipo de coisa em todas as bibliografias referentes aí à historiografia eclesiástica, né? Por exemplo, o padre Rivaux, que tem um excelente tratado de história eclesiástica, ele não menciona isso, né? Por outro lado, eu também tendo a acreditar sim nisso, por uma questão lógica, né? Me parece muito óbvio que esse tipo de coisa aconteça, né? Quer dizer, os mais fervorosos, os mais ardorosos, aqueles que têm o mais fino ardor da caridade, vão se lançar ao serviço, ao serviço que lhe parece mesmo ingrato, né? Perigoso, arriscado. São Luís Gonzaga ele fez isso, né? Tipo, tá certo, é uma peste bem posterior, né? No século XVI, XVII. Sim, sim. Então, de fato, é de praxe que os santos estejam aí na linha de frente do combate, né? Esses santos que eu mencionei aqui, né, não morreram pela peste, por exemplo, né? Mas muitas pessoas, muitos santos anônimos, né, inclusive, podem ter passado por esse processo. Talvez eu até esteja ignorando algum santo dessa primeira onda. Com certeza um outro deve ter morrido da doença, né? E mesmo que Sim. o São Vicente Ferrer, a Santa Catarina não Uhum. tenham morrido dessa peste, eles se expuseram a ela, né? Exato, Eles exato, exato. submeteram a Quem, esse risco. quem sabe fica aí para um ouvinte do Trap Talk, algum contribuinte aí, que se de fato algum santo nos escapa aqui, que de repente ele até possa colocar aí nos comentários, né? Seria muito edificante para todos nós aí. Mas então, eu acho que realmente tem respaldo, né? Porque em todos os momentos de crise, né, que a humanidade passou, a igreja sempre esteve na linha de frente, os santos sempre estiveram na linha de frente, então é razoável sim supor que os párocos mais tíbios, talvez, né, acabaram assumindo as paróquias, né, e acelerando esse processo aí de degradação moral. É bem razoável, sim. Perfeito. De Santos que morreu com a peste, o São Luís Gonzaga, ele morreu da peste, sim, só que não na Idade Média, né? Foi um outro surto posterior, né? Isso, exatamente. Ele não é desse período histórico, né? E um santo exemplar também, justamente, né? Mas é de um período posterior, né? Mas muitos outros santos realmente atuaram, né, semelhante a ele, né? O próprio São Carlos Borromeu e tudo mais, né? Sim, sim. Então já podemos encerrar? Sim, sim, eu acredito que já podemos encerrar. Alguma consideração? Assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e me coloco à disposição aí para participar sempre que necessário, sempre que precisarem de ajuda aí. E conto também com a oração sua, Luciano, da equipe aí do Trap Talk, e a oração de todas as pessoas que me ouvem. Perfeito, pode contar.
Muito obrigado a todos. Salve Maria. Salve Maria.